Bom, a minha infância eu costumo dizer que foi um pouco diferente talvez das outras crianças, porque eu fui criado num sítio. Acho que as nossas brincadeiras eram um pouco diferentes, a forma como a gente interagia também era diferente. Muitas vezes nós construíamos os nossos próprios brinquedos, a gente acabava construindo, não sei, um barco talvez, uma cabana, ou um carrinho, um arco e flecha, qualquer coisa assim. Eu acho que isso foi muito enriquecedor do ponto de vista de criatividade. Eu sempre tive por princípio assim, construir as coisas que a gente usava ali no sítio, né? Enfim, eu sou arquiteto de formação, depois eu fui fazer um mestrado em design de produto. Em determinado momento, realmente teve um clique que eu percebi que eu poderia usar aquilo que eu gostava tanto como uma profissão. Eu desenhava alguns produtos para os projetos dos meus clientes, dos meus projetos. Então eu entrava num acordo ali com o cliente onde eu dizia, olha, se você deixar eu desenvolver esse produto que eu desenhei para você, você financia essa parte e o produto fica para você. Esse momento foi quase com um divisor de águas, isso eu já estava aí com uns 7 anos de escritório próprio, de arquitetura, e começou a abrir uma vertente para mim que até então eu nunca tinha dado atenção, que era a parte de desenvolver produto. E as luminárias foram o que mais me atraíram logo no início. E foi aí que as coisas começaram. Então, basicamente, como designer, eu comecei trabalhando com luminárias. A princípio, a ideia de conversar com a usina seria de eles fabricarem coisas para mim, mas logo depois, de uma forma muito rápida, eu comecei a desenhar coisas para eles. E a primeira coleção que eu desenhei para eles foi a coleção Jazz, que é uma coleção bem versátil, uma coleção grande. Para mim era muito importante que essa linha fosse eficiente no chão de fábrica, que ela performasse bem ali na hora de desenvolver, mas que ela tivesse uma lógica construtivista muito grande. A linha Jazz, ela veio justamente dessa inspiração pela música. Eu sou apaixonado por jazz e acho que o que eu mais gosto do jazz é justamente a questão do improviso. Se no design a gente evita qualquer tipo de improviso, o que acontece no jazz, e eu queria trazer um pouco disso, mas eu não podia, então a ideia foi trabalhar com uma linha muito vasta, praticamente para que qualquer situação a gente conseguisse ter uma luminária da linha jazz. E isso ficou muito fácil quando a gente ramificou muito isso, criou todas essas variações da linha. E basicamente a linha tem uma solução só, que é essa lâmpada encaixada dentro de um bocal que é um funil, que remete muito aos bocais dos instrumentos de sopro da linha jazz, então um trompete, um saxofone, um trombone, por conta de que talvez um dos sons mais bonitos que eu vejo no jazz é justamente quando o músico coloca um equipamento, uma peça que se chama surdina dentro do bocal. E era uma coisa tão específica que eu quis trazer isso para uma coleção de luminárias, né? A linha jazz ela tem muito dessa simplicidade das linhas, das formas, mas não de um modo pejorativo, pelo contrário, é um objeto super sofisticado em termos de construção. Um exemplo, os pendentes da linha jazz, que tem 2 lâmpadas, eles podem ser ajustados, a inclinação, eles podem ser virados para cima. Então, esse tipo de solução ele trouxe como um desafio para a usina, e a usina certamente arrematou isso muito bem, e eu acho que isso é muito rico nesse trabalho do designer com a indústria, porque uma vez que nós vamos para o mercado, nós temos que ter muita certeza do que nós estamos colocando, né? Essa assertividade ela tem que ser total, e eu acho que aqui com a usina a gente consegue isso muito bem.